Olá, turma! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de História. Estamos falando do período joanino, a chegada da família portuguesa, família real, ao Brasil, a corte portuguesa. A gente já aprendeu e já viu que eles chegaram no Brasil fugidos de Napoleão, não é? Então, vamos ver aqui. Sobre um pouquinho, continuando aqui, sobre a cidade do Rio de Janeiro, as ruas eram muito estreitas e sujas. Não havia saneamento básico e havia muitos ratos e urubus. Lembra que quando a família real veio de Lisboa para o Brasil, foram para a capital do Brasil do momento, que era o Rio de Janeiro. A cidade toda se preparou, ficou empolvorosa com a chegada deles, colocaram flores, organizaram, mas o Rio de Janeiro é uma cidade muito pequena, não se comparava à estrutura de Lisboa. O Brasil, eles tinham como um local apenas de exploração, de adquirir riquezas para mandar para Lisboa. Então aqui não era, como se diz, uma miniatura de Lisboa. A estrutura era totalmente diferente. Então, as ruas estreitas e sujas, infestação de ratos e urubus. Na cidade do Rio de Janeiro, não havia hotéis para receber as pessoas que vieram ao Brasil na comitiva real. O que é a comitiva? Grupo de pessoas que acompanha algo ou alguém. Lembrando que a família real veio e vieram várias pessoas juntos, aqueles que trabalhavam para a corte. Então, comitiva. Muitas dessas pessoas foram acomodadas em quartéis e conventos, mas mesmo assim não havia espaço suficiente. Por isso, muitos colonos foram expulsos de suas casas para que os membros e funcionários da corte tivessem onde morar até que fossem construídas casas novas. Mas, professor, eles simplesmente chegavam e mandavam a pessoa embora? Era isso mesmo. Eles chegavam e determinavam que aquelas pessoas tinham que sair dali, porque quem ia morar, quem tinha que ter a preferência para residir num lugar bom, eram eles que vieram com a corte, tá? As casas escolhidas pelos membros da corte eram as mais luxuosas. Então veja que eles estavam mexendo e expulsando pessoas até então ricas. Das pessoas mais ricas. Essas casas recebiam em sua fachada as letras PR, que significava príncipe regente. Entre a população, fazia-se a piada de que PR, na verdade, significava ponha-se na rua. Por quê? As pessoas tinham que sair para eles entrarem. Vamos falar então sobre a questão de mudanças na cidade. O que será que houve de mudança no Rio de Janeiro com a chegada da corte da família real? Ao fugir para o Brasil, o príncipe regente Dom João mudou a capital do Império Português de Lisboa para o Rio de Janeiro. Ele acreditava que a capital de um império não podia ser tão pequena e pouco desenvolvida quanto era o Rio de Janeiro. Por isso, Dom João promoveu grandes mudanças na cidade. Então, a partir daí, ele morando no Rio de Janeiro, ele achou que precisavam haver mudanças, que uma cidade pequena, uma cidade suja, com ratos, com falta de saneamento, não era adequada para a família real. Mas será que eles estavam pensando nessas mudanças para a população ou somente por conta da família real? Nós vamos ver isso também. Olha aqui essa imagem, pessoal, que é um quadro pintado por Thomas Ender em 1817, que mostra a urbanização do centro do Rio de Janeiro, promovida por Dom João. Percebam toda a mudança aqui, olha, a estrutura das casas, dos prédios. Vocês conseguem perceber que tem pessoas aqui, ó, negros com corrente, que eram aqueles escravizados, certo? Olha a vestimenta deles com relação a outras pessoas aqui, tá?
Continuando. Havia pouquíssimos teatros no Brasil antes de 1808. Com a vinda da corte portuguesa, vários teatros foram construídos. O maior deles foi o Real Teatro de São João, que atualmente se chama Teatro São Caetano. Então aqui é a imagem deste teatro, que foi construído em 1808, então com a chegada da família real. Antes da vinda da família real, havia poucas bibliotecas. Elas ficavam em mosteiros e abrigavam apenas livros religiosos. No ano 1810, foi construída a Real Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. No início, apenas estudiosos podiam ler e emprestar os livros dessa biblioteca. Depois de alguns anos, qualquer cidadão podia consultar o acervo. Mas lembrando aqui, pessoal, que nessa época também o grau de escolaridade e o nível das pessoas que teriam acesso a esse tipo de leitura era muito baixo, tá? As ruas foram ampliadas e foram realizadas obras de saneamento básico e abastecimento de água, tornando a vida na cidade muito mais saudável. Foram inaugurados estábulos, fábricas de pólvora, chafarizes e o Jardim Botânico. O Jardim Botânico foi criado em 1808 e foi chamado de Real Horto. Nele foram plantadas especiarias e plantas raras, trazidas de várias partes do mundo. No início, apenas botânicos e pesquisadores podiam frequentá-lo. A partir de 1822, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro foi aberto ao público. Assim, as pessoas podiam conhecer plantas exóticas e passear com a sua família. Se você nunca foi ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que faz parte da história do nosso Brasil, eu sugiro que você pesquise na internet, entre no site, para você fazer uma viagem virtual e conhecer um pouquinho da estrutura que faz parte da formação do nosso país, certo, pessoal? Continuando mais um pouquinho aqui, olha lá, falando sobre a estrutura da cidade do Rio de Janeiro, capital do Brasil. O Rio de Janeiro é localizado em uma baía muito montanhosa, ou seja, tem muitas montanhas em volta da cidade, que servia como recurso natural de defesa contra o assalto de exploradores inimigos. A cidade era muito pequena, mas tinha um ponto bastante movimentado, que recebia navios portugueses e ingleses. Então, olha lá, a vista panorâmica da cidade do Rio de Janeiro no final do século XVIII, desculpa. Então, olha ali, como que era a vista, muito diferente do que é hoje em dia, será? Peraí, desculpa, pessoal, isso, muda. Aqui eu trouxe para vocês um texto falando um pouco desta época também, tá? Então veja aqui. Em 1808, teve início um período de efervescência cultural e científica em decorrência da vinda da família real portuguesa para o Brasil. Dom João VI, com o intuito de preparar a colônia para recepcionar a corte, gerando empregos para seus súditos, fundou diversas escolas e instituições, cujos currículos continham noções de física e de outras ciências naturais. Houve também uma grande expansão nas ciências biológicas, graças principalmente às grandes levas de pesquisadores estrangeiros que chegavam do exterior. No entanto, essas mudanças não foram suficientes para instituir um verdadeiro espírito científico, fato que pôde ser comprovado pelo veto ao projeto de José Bonifácio
no qual se pleiteava a criação de uma universidade em São Paulo. As transformações iniciadas com a vinda da família real portuguesa não se restringiram simplesmente à abertura de instituições de ensino, mas englobaram todo o espectro político, econômico e social. Entre as medidas mais importantes e que possibilitaram o rápido crescimento da cidade do Rio de Janeiro, além do surgimento e fortalecimento de uma aristocracia e uma incipiente burguesia nacional, destacaram-se a abertura de portos às nações amigas, no caso a Inglaterra. Então tivemos a inauguração de portos, vamos ver. Finalizando com o monopólio comercial entre a colônia e a metrópole. Então, o Brasil passou a ter comércio com a Inglaterra, não só mais com Portugal. A revogação dos decretos que proibiam a produção de manufaturas no Brasil. A criação do Banco do Brasil. Veja quantos anos existe o Banco do Brasil. Da Biblioteca Real, do Real Horto, o Jardim Botânico, e das academias militar e de medicina. A elevação da colônia à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves em 1815. Então, olha só, resumindo aqui, a gente vê que com a chegada da corte da família real, houveram muitas mudanças no nosso país, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, que é onde a família real morava. E aí eles começaram a fazer melhorias na cidade. Mas essas melhorias eram em busca do quê? Para a família real e não pensando na população que já morava aqui ou que estaria começando a aumentar, né? As pessoas que moravam queriam chegar. Essas benfeitorias eram sempre em vista, pensando na família real, certo? Continuamos a nossa história do Brasil em breve. Tchau, tchau, pessoal!